começou ainda. Pronto. Então, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a organização do Congresso, Movimentos Docentes, pela oportunidade de poder compartilhar nesse fim de tarde aqui com vocês. Eu sou enfermeira de formação, e aí vocês podem estar se perguntando que uma enfermeira vem falar sobre inteligência artificial na educação, mas eu tenho uma trajetória. Antes mesmo de ingressar na enfermagem, eu já atuava como professora, iniciei como professora de ciências e biologia, acabei fazendo a graduação em enfermagem por uma questão familiar, mas eu quase fui para a área da pedagogia, concluí a enfermagem e iniciei na docência, então, na área da saúde, em curso técnico em enfermagem, curso de graduação, coordenei o curso de graduação de enfermagem por 12 anos. Atualmente eu sou docente de uma instituição de nível superior, mas nessa trajetória na educação eu tive a oportunidade de ser superintendente de uma fundação educacional, que era mantenedora de um centro universitário, e, além disso, também de ser secretária municipal de educação aqui na cidade onde eu resido, que é São José, fica dentro da grande Florianópolis, vizinha aqui da capital. Então, é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Eu vou iniciar, eu até queria, antes de a gente iniciar um pouquinho, eu queria que vocês me contassem aqui no chat de onde que vocês são, né, qual é a instituição. Eu também coordeno a Qualis Ensino, que é uma escola técnica aqui na Grande Florianópolis, aqui em São José. Queria ouvir um pouquinho de vocês, que coloquem aqui no chat, da onde que vocês são, para a gente iniciar aqui essa interação. Ai, que bacana. Então, nós temos... Que legal. A tecnologia nos proporciona essas interações, né, à distância. Então, eu vou iniciar. Pode compartilhar, fazendo favor? Então, nós vamos falar sobre transforme suas aulas com o poder da inteligência artificial. O que eu quero falar quando a gente fala em transformar as suas aulas? A gente, na verdade, pode passar, fazendo favor. A gente né, passou aí por várias mudanças, que a gente chama de mundo VUCA, que a gente pode até dizer que é o mundo MUVUCA, e a tecnologia, ela também acelerou esse processo até pode-se dizer, de uma certa confusão em que a gente está vivendo, né? Pode passar, fazendo favor. E aí a gente nem bem saiu do mundo VUCA, a gente entrou no mundo BANI, que também, né, tem toda essa questão da incomplexidade desse momento de que a gente vem vivendo há algum tempo atrás, que não iniciou nessa era aí da inteligência artificial. Pode passar, fazendo favor. Então, aqui eu só coloquei, né, a questão do mundo VUCA, que nós ficamos algum tempo aí nessa loucura, nessa muvuca desse mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e a partir de 2020, coincidindo com o período da pandemia, esse mundo ele ficou frágil, mais frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Pode passar, Vinícius, fazendo favor. E o que a gente tinha nesse período até 2020? Eu trago aqui uma imagem de uma sala de aula,
uma sala de aula antes da pandemia, em que era algo que a gente acabava, né, que era muito comum, que ainda é, né, eu só trouxe aqui para trazer uma certa provocação, mas a gente, existia aí toda uma limitação do uso de aparelhos nas escolas, e tinha escolas que tinham até caixinhas, né, tem ainda, para que o aluno coloque esses seus aparelhos quando eles entram na sala de aula, para que não realmente utilizem. Nós temos várias legislações municipais, enfim, que proíbem a utilização do celular em sala de aula, né? Pode passar. E aí, o que aconteceu? Com a pandemia, ela acabou mudando significativamente a nossa forma de educar. E eu pergunto para vocês, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, muitos professores têm feito, né? Você está preparado para esse novo futuro? E me chama a atenção quando a gente pergunta, né, esse novo futuro, porque, na verdade, esse novo futuro é agora. Aquilo que a gente achava que ia levar algum tempo, não sei na experiência de vocês, mas a gente lá em 2018, 2019, já começava a vivenciar eventos na área da educação com uma metodologia mais diferenciada, né? Começou a se enfatizar a questão das metodologias ativas, a questão do uso das tecnologias, mas ainda era algo que a gente achava que ia levar algum tempo, né? Começou muito devagar, pode-se dizer, mas foi já em 2018, 2019, vários eventos já aconteceram, várias empresas na área da tecnologia voltada para a educação já começaram a fazer esse movimento aí do uso da tecnologia em sala de aula, a questão da própria inserção do Google Meet nas instituições de ensino, Google Classroom, e foi um momento em que a gente achava que esse futuro ia levar um pouco mais de tempo para que a gente pudesse ter um tempo para se adaptar, que as coisas fossem acontecendo mais gradativamente, né? E, para nossa surpresa com a pandemia, a sensação que a gente teve foi que nós fomos jogados aí para esse novo futuro que tanto se falava, mas de uma forma não muito agradável, né? Não acredito que não muito agradável para todos os professores, enfim, que foi algo que a gente precisou fazer uma adaptação, e muito se falava em reinvenção, a gente precisou se reinventar em pouco tempo nesse período. Pode passar. E aí, de repente, nós, professores, nos tornamos, então, professores online. A gente precisou se organizar dentro das nossas casas, muitas vezes com um familiar também, ou trabalhando remotamente, ou com os filhos em aulas remotas, e foi, né, uma verdadeira, no início a gente pode dizer até que foi uma verdadeira tragédia, até que essa adaptação ela ocorresse. Pode passar, por favor. E aí nós temos a sala de aula em tempos de pandemia. E vejam bem, né? Aquilo que a gente proibia lá antes da pandemia, a gente começou a implorar que os nossos alunos utilizassem, que era o celular, porque sem ele, sem o celular, a gente não conseguia. Muitos dos nossos alunos que tiveram a oportunidade de ter aulas remotas, que isso aconteceu no serviço público, a gente sabe que foi um número muito pequeno de instituições, enfim, que conseguiram, de municípios e estados que conseguiram implementar a sala de aula remota, até por falta do acesso mesmo, mas nas instituições privadas eles correram, né, contra o tempo, tem uma maior facilidade, e acabaram, então, implementando essas salas de aula que a gente está vendo aí, e o uso do celular foi imprescindível para muitos alunos poderem acompanhar as aulas remotas. Então, aquilo que a gente negava anteriormente, a gente acabou implorando para que os nossos alunos tivessem, então, acessassem para poder acompanhar. Vai passar. Pode passar. E aí eu pergunto também para vocês, quantas plataformas digitais e ferramentas digitais
a gente aprendeu durante a pandemia? O que vocês lembram aqui? Algo que vocês não conheciam, né? Podem citar ou podem só em quantitativo, quantas plataformas que vocês tiveram que aprender ou aprenderam durante a pandemia? Alguém lembra de algo que aprendeu ou precisou aprender? A gente precisou lidar com Google Meet, com a Microsoft Teams, o Zoom, né? Então, quantas plataformas, além de ferramentas, né? Era Padlet, era Jamboard, quanta ferramenta que a gente começou a utilizar até para poder transformar esse momento, né? Para que a gente pudesse levar realmente a informação, para que a gente pudesse ter algum tipo de interação com os nossos alunos. Pode passar. E aí, quando a gente achou que ia voltar à normalidade, que a gente isso, o formulário Google, João, como a gente precisou aprender e quanta coisa que a gente descobriu que ele poderia nos auxiliar e que se a gente tivesse utilizado antes, a gente teria quanto tempo a gente ia ganhar se a gente descobrisse todas as potencialidades do formulário Google, né? Então, quando a gente pensou em retomar a normalidade, as aulas retomaram, aí se falava muito, né, ainda se fala, em recomposição de aprendizagem e resgate desse tempo, desse período de pandemia. Então, a gente estava ainda um pouco se situando, né, quando a gente está conseguindo colocar o pé no chão e dizer, olha, agora a gente vai seguir dentro de uma certa normalidade, porque a gente ainda, quem trabalha com ensino fundamental e principalmente percebeu a dificuldade, não só ensino fundamental, mas aquelas turmas que estavam no primeiro ano do ensino fundamental, que retornaram no terceiro sem estar alfabetizados em algumas situações. Então, a gente precisa fazer recuperação. Não tem como recuperar, né? A gente precisa recompor, porque ninguém recupera aquilo que não teve. Então, enquanto a gente ficava ainda nessa discussão de como fazer essa recomposição, de como fazer esse resgate, a questão das diferenças dentro de uma mesma sala de aula, nós fomos surpreendidos aí no início do ano. No final do ano se falava algo, mas no início do ano a gente teve aí uma surpresa, que foi o lançamento pela OpenAI do ChatGPT. Não sei se alguém já utilizou ou utiliza o ChatGPT. Pode passar. E o que aconteceu, né? O ChatGPT, ele é a tecnologia de mais rápida adesão da história, conseguindo 100 milhões de usuários ativos em apenas 2 semanas. Enquanto o TikTok levou 9 meses para alcançar essa marca, e o Facebook levou mais de 5 anos. Então, vejam como foi algo que realmente impactou, porque a gente ficou, quando a gente começou, eu não sei qual foi a sensação do primeiro dia que vocês utilizaram, mas eu brinco que a primeira vez que a gente utilizou o ChatGPT, a gente jamais esquece, porque é algo realmente, né, a gente colocar um comando ali, a gente vê a mágica acontecer em segundos, e é mágico porque é muito rápido, né, e a gente acaba, no início a gente não entende um pouco, né, como que isso está acontecendo, e quando a gente mostra para as pessoas, ali no início, as pessoas descobrindo, era muito interessante, quando cada um descobria as possibilidades do ChatGPT. O ChatGPT não é da Google, por incrível que pareça, e aí, nesse período todo, a Google foi atrás, né? Porque começaram a dizer que, imagina, a Google estava preparando para lançar a sua inteligência artificial de geração de texto, o ChatGPT chegou primeiro. Então, e aí a Google começou a correr contra o tempo também, e lançou em seguida o Bard. Pode passar, Vinícius, fazendo favor.
Mas antes de falar um pouquinho sobre essas ferramentas de geração de texto, o que seria essa inteligência artificial, então, que a gente está falando, né? Nada mais é do que o campo da ciência da computação, que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento das máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas, desde as mais simples até as mais complexas. E é comumente referida, né, a sigla IA, né, que em inglês é Artificial Intelligence. Então, quando a gente fala também inteligência artificial, a gente utiliza a inteligência artificial, a gente já utilizava em diversos momentos do nosso dia. Para quem utiliza a Alexa, para quem a gente que faz a questão da identificador de, me fugiu o nome, desculpa, de facial, né? Leitura facial. Então, a gente acaba, a inteligência artificial, ela está aí no nosso dia há algum tempo. Mas muitas ferramentas a gente desconhecia ou não utilizava, ou era muito difícil de acessar, não estavam tão disponíveis. Então, com o lançamento do ChatGPT, deu esse boom, né? Iniciou com o ChatGPT e deu esse boom aí de oportunidades e possibilidades. Pode passar, por favor, Vinícius. Então, com maior desenvolvimento a partir da década de 50, a inteligência artificial já faz parte da nossa vida cotidiana, né? Por meio dos assistentes de voz, mecanismos de pesquisa, dos carros autônomos e das próprias redes sociais. Então, a gente já utiliza a rede social há algum tempo, como eu falei anteriormente. Pode passar, fazendo favor. E o que a gente tem enquanto professor e que a gente precisa, porque tem aquela, no início a gente ficou um pouco apreensivo, né, e muitos até usam, né, será que a inteligência artificial vai tirar o papel do professor? Será que a gente vai perder? A gente não vai perder, obviamente, mas a gente precisa saber utilizar. Então, o professor ele só vai ficar para trás se ele não conseguir acompanhar a questão das tecnologias. A gente vê muitos colegas que ainda têm dificuldade em acessar. Eu não gosto de tecnologia, eu sempre trabalhei assim, só que a gente não vai mais conseguir. Dava certo? Dava, óbvio que dava, né? Mas a gente não vai mais conseguir se manter com o método tradicional de ensino e sem conhecer essas ferramentas que estão aí disponíveis. Porque tem pesquisas que trazem também que o profissional que ele souber utilizar a inteligência artificial, ele vai se destacar e ele vai conseguir se destacar perante os outros que não sabem utilizar, em função do ganho de tempo, né? Então, de 20% a 40% das atividades, elas poderiam ser realizadas com o uso das tecnologias, das nossas atividades diárias e até enquanto professor. E a inteligência artificial, ela poderia economizar 13 horas do tempo do professor com a automatização de algumas ferramentas. Aqui foi algo que eu ouvi e que me impactou. Eu também sou líder, acabei esquecendo de falar, eu sou líder Google aqui em São José, líder educadores Google, e nós participamos de um evento em maio, lá no escritório do Google, e foi algo que eles enfatizaram bastante, né? O quanto a gente consegue ganhar e quanto a gente vai otimizar o nosso tempo, tendo a inteligência artificial como nosso assistente pessoal. Pode passar, fazendo favor. Então, aí o que a gente teria, né, para refletir de possibilidades com essa inteligência artificial? Como que os professores, eles podem maximizar o potencial da inteligência artificial na sala de aula? Eu fiz essa pergunta para o Google, para o ChatGPT, e vejam o que ele me respondeu. Pode passar, fazendo favor, Vinícius. Na identificação de necessidades educacionais. Então, comece por identificar as necessidades específicas dos seus alunos e do currículo e determine onde a IA pode ser mais benéfica. Na integração curricular, integre a inteligência artificial de forma orgânica ao currículo, certifique-se de que a tecnologia seja usada para apoiar os objetivos de aprendizado específicos.
e no fornecimento de feedback imediato. Então, use a inteligência artificial para fornecer feedback imediato aos alunos, e isso pode ajudar na correção de erros e no acompanhamento do progresso individual. Então, vejam, né, como a gente consegue fazer, como a gente consegue utilizar, porque são inúmeras as possibilidades. Pode passar, fazendo favor. Na personalização do ensino, então, utilize a inteligência artificial para adaptar os materiais e atividades de acordo com o nível de habilidade e interesse de cada aluno, promovendo o aprendizado personalizado. Apoio à aprendizagem autodirigida, então, promova a autonomia dos alunos, incentivando o uso da inteligência artificial como ferramenta para pesquisa, exploração e aprendizado autônomo. E recurso de aprendizado, utilize a inteligência artificial para criar recursos de aprendizado como tutoriais, interativos, simulações e jogos educacionais. Aqui eu queria colocar para vocês uma situação, às vezes a gente acha, né, a gente fica com dificuldade até de divulgar, imagina se eu vou levar para a sala de aula, como é que eu vou inserir isso no meu dia a dia enquanto professor? Uma coisa é eu usar enquanto professor, e tem pesquisas aí que os professores estão utilizando mais do que os alunos. Mas como que eu vou levar a questão da inteligência artificial para a sala de aula? Eu vou tornar os meus alunos menos, né, capazes de criar algo, de criar um texto, eu posso dificultar, né, esse processo de ensino-aprendizado, e aí a gente acaba levando, né, a uma situação que, muitas vezes, quando a gente fala na inteligência artificial, eles já sabem que a inteligência artificial, eles já sabem utilizar, e é muito interessante que, muitas vezes, quando eu estou em sala, eu tenho trazido nesse sentido de deixar que eles criem algumas situações, eu trago algumas possibilidades e peço para que eles utilizem. Então, vocês podem utilizar, mas desde que, então, a gente faz alguns combinados, porque quando eu comecei a receber alguns materiais deles e algo que eu pedia como produção, a gente identifica, quando a gente começa a utilizar, a gente já consegue identificar quando foi ou não escrito pela inteligência artificial, sem mesmo colocar o próprio ChatGPT, a OpenAI criou, né, desenvolveu ali uma ferramenta em que você coloca o texto ali e pergunta, foi criado pela inteligência artificial, por humano ou por ambos? Então, sem você fazer essa pesquisa, você consegue identificar o texto. Ele vem muito, ou ele é muito formal, ou ele é repetitivo, ele utiliza palavras, né, que não são palavras do cotidiano dos nossos alunos. Então, quando eu comecei a receber alguns textos, eu olhava e disse, gente, a inteligência artificial ela pode ajudar vocês, mas não utilizem, né, quando eles me mostravam algo antes de concluir. Então, eu devolvia, e eles começaram a entender, né, eu dava a oportunidade de refazer, eles começaram a entender que poderiam utilizar, mas eles teriam que ter cuidado naquilo que eles estavam utilizando. Para que a gente, enquanto professor, possa utilizar, a gente precisa dominar o conteúdo, porque fazer uma busca textual, né, fazer uma pesquisa de determinado assunto sem conhecimento, muitas vezes ele pode trazer informações incorretas, muitas vezes ele pode misturar alguma palavra, ele não é 100% confiável. Então, a gente precisa fazer um filtro, eu não posso pegar, copiar e colar um texto da inteligência artificial e jogar, né, no material, somente no material didático, que eu vou usar, né, com a finalidade didática, a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, mas a gente consegue identificar quando ele foi elaborado pela inteligência artificial. E eu peço para que às vezes eles vão fazer alguma atividade, eu digo, olha, você pode utilizar, eles vão elaborar um roteiro de uma atividade educativa. Então, elaborem, peçam para que ele auxilie, ele vai lá, auxilia no planejamento, mas vocês vão buscar, né? Ou se ele traz alguns tópicos, peguem esse texto e joguem, então, no Google, mesmo que seja o Google acadêmico, para poder identificar uma fonte que seja uma fonte fidedigna, né? Uma fonte científica. Pode passar, fazendo favor. Então, a gente também pode utilizar... Aí já foi.
Pode passar. Análise de dados educacionais, então a gente pode identificar tendências de aprendizado e ajustar as estratégias de ensino com base nessas tendências, nesses resultados. Como assistente do professor, como eu coloquei anteriormente, né? Então ela pode aliviar sobremaneira a nossa carga de trabalho, principalmente correção de tarefas, e na avaliação de desempenho também dos nossos alunos. Pode passar, fazendo favor. Na formação de professores, também ela pode ser implementada. Nas questões éticas e de privacidade, então, a gente precisa orientar os nossos alunos que eles podem utilizar, mas a gente precisa enfatizar muito a questão da ética, da privacidade, do uso responsável da tecnologia. Muitas vezes ela traz estereótipos nos seus textos e a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, e a gente precisa utilizar isso até como forma de discussão dentro de sala de aula. E para promover projetos e atividades que incentivem a colaboração interdisciplinar, utilizando, então, a IA como uma ferramenta transversal. Quando a gente vai pensar em resolução de problemas, né, através de projetos interdisciplinares, uma excelente ferramenta, então, é a utilização da inteligência artificial. Pode passar, Vinícius, fazendo favor. Pesquisa e inovação contínua, então ele pode nos auxiliar para que a gente possa estar informados com as últimas tendências e melhorias de práticas. Avaliação de impacto, né? Então a gente pode medir o impacto da inteligência artificial dentro da sala e fazer os ajustes com base nesses resultados. Então eu posso estar sempre planejando e avaliando como que eu estou utilizando. Opa, aqui eu preciso fazer dessa forma, aqui não dá mais para continuar, porque nesse primeiro momento a gente acaba fazendo alguns experimentos mesmo, né, no início, até que a gente possa realmente acertar o ponto, pode dizer assim, a gente vai precisar experimentar algumas estratégias. E aí, lembrando sempre, né, que a inteligência artificial ela deve ser usada para complementar e não para substituir a interação humana na sala de aula. E isso é fundamental. Pode passar, Vinícius, fazendo favor. E aqui, mais uma vez, ela não substitui completamente o ensino humano, e é importante que os estudantes tenham acesso a professores e tutores qualificados que possam ajudá-los a compreender a aplicação desses conceitos. Então, a gente precisa estar atualizado, a gente precisa, não basta saber que existe, porque a gente precisa conhecer. E muitas vezes essa resistência, né? Como é que eu vou receber um material que eu jogo no Google e não tem nada igual? Eu não consigo provar se eu desconheço ferramentas que eu posso estar detectando essa elaboração por meio da inteligência artificial. Como que eu vou provar que esse texto não foi do meu aluno? Ah, não, mas a gente conhece os nossos alunos, eu sei que não foi ele. Mas e aí? Fica difícil para a gente fazer, então, ao invés de a gente discutir se eu vou levar para a sala de aula, e ao invés de eu fazer com que os meus alunos eles saibam ser excelentes respondedores de questões, a gente precisa capacitá-los para que eles sejam excelentes perguntadores. Porque o que acontece com a inteligência artificial? Quanto mais elaborada for a minha pergunta, maior vai ser o meu resultado. Pode passar, Vinícius, fazendo favor. Uma anterior só. Eu acho que é essa aí. Acho que é. Pode auxiliar, a inteligência artificial, então, ela acaba auxiliando o professor a respostas e perguntas rápidas. Então, às vezes, eu preciso de uma resposta de uma pergunta rápida, na assistência de uma pesquisa, no feedback imediato, numa tradução. Pode estimular uma discussão, no suporte a alunos com necessidades especiais, então eu posso fazer um planejamento personalizado, apoio na correção de redações, aprendizado de idiomas, explicações em diversas disciplinas. Eu posso solicitar um plano de aula alinhado à BNCC, preparação de materiais de ensino. Eu recentemente, quando surgiu ali, quando eu comecei a utilizar no início do ano, eu ia fazer uma oficina com diretores de escola sobre o programa Saúde na Escola. E aí eu disse, olha, por que eu não vou testar e vou fazer um e-book? E aí eu fui pegando os comandos, fui fazendo os comandos para
o e-book, para a elaboração do e-book, e ele foi me dando o título dos capítulos, como que eu ia fazer, qual a ordem que eu iria usar para o meu e-book, os pontos que eu precisava trabalhar. E é claro que ele trouxe muita informação, eu pedi para que ele aprofundasse, então agora você aprofunda o capítulo 1, aprofunda, eu delimitei, pedi que fossem apenas 4 capítulos, para que não ficasse muito extenso, pedi para que ele fizesse o prefácio, fizesse as considerações finais, isso eu consegui fazer, eu acho que em menos de 1 hora. E eu selecionei o texto, filtrei aquilo que eu considerei importante, e depois eu joguei esse material, então, no Canva, e ficou um e-book que eu consegui compartilhar com algumas informações práticas para que eles pudessem implementar, então, o programa Saúde na Escola, utilizando ferramentas digitais e metodologias ativas. E foi muito bacana, porque a gente se dá conta que ele é realmente esse nosso assistente, quando a gente consegue saber filtrar. Porque a gente pode fazer inúmeros materiais, a gente pode elaborar um material, encaminhar um material para o aluno, um material, um reforço, né? Criar exercícios. Quanto mais eu mantenho ele informado do que eu quero, ele vai me dar, então, essa resposta mais próxima do ideal, pode-se dizer assim. Pode passar, fazendo favor. E ele também, a inteligência artificial, ela podem ser ferramentas úteis para estudantes que enfrentam dificuldade de aprendizagem, porque eles podem pedir para que expliquem alguns conceitos, podem pedir para que respondam algumas perguntas, eles podem está sendo muito utilizada para quem estuda para concurso público, e fornecer recursos adicionais. O que é interessante aqui é que eles utilizam já. Eu tenho um casal de adolescentes, o meu filho está no primeiro ano do ensino médio, e ele estava estudando matemática, então é uma outra forma de estudar. A gente observa que é uma outra, e a gente precisa entender também como que eles acessam a informação e como que eles estudam. Então, ele estava com um vídeo no YouTube, estudando, e depois ele pegou o cálculo e jogou no ChatGPT e pediu, né, para que explicasse, que aprofundasse, então, que ele queria entender um pouco mais como resolvia passo a passo daquela questão. E ele foi trazendo. Então, isso a gente pode, né, o aluno colocar qual é a série que ele estuda, qual é a idade, que ele vai direcionar a resposta numa linguagem que fique acessível para determinada faixa etária. Então, isso é interessante também, né? Quando a gente pede para que ele responda, ou qual é o passo a passo, como que eu vou explicar determinado conteúdo para um estudante do 5º ano do ensino fundamental. Então, essas perguntas, elas direcionam e ele vai auxiliar muito os estudantes também na questão, auxiliam na hora de estudar, na hora de, ele vai fazer uma tarefa, ele vai colocar. Isso a gente não pode ser ingênuo e achar que ele não vai usar o ChatGPT para fazer tarefa de casa, né? Ele já usava, eles tinham várias artimanhas até então, utilizavam o Google. Na época da pandemia, os meus filhos diziam, mãe, eu sei até o site que o professor tirou a pergunta da prova. Então, a gente não pode ser ingênuo que eles não tenham os mesmos acessos que a gente, e às vezes eles conseguem até ir um pouco além, né? Pode passar, fazendo favor. Aqui eu só trouxe uma curiosidade, né? Como que a gente pode citar a inteligência artificial quando a gente vai utilizar numa apresentação, quando a gente vai utilizar até no trabalho acadêmico, esse e-book que eu falei para vocês que eu elaborei, eu coloquei como nota de rodapé, que ele foi um material produzido com auxílio da inteligência artificial. Pode passar, fazendo favor. E agora vamos um pouquinho para a prática. Eu queria que vocês me dissessem quem já utilizou, quais as ferramentas
Como podemos saber até que ponto é confiável e que a IA está desenvolvendo corretamente as questões? Vi alguns colegas buscando esse recurso para responder questões mais complexas de disciplina da graduação e não atingiram respostas adequadas. É isso mesmo, Júlia, é o que eu estou falando. A gente precisa conhecer, né, o conteúdo. Em algumas situações ele não vai, a gente não pode confiar 100%, mas o que eu tenho acompanhado é que, na maior parte das vezes, as respostas, elas vêm, elas são adequadas. O que, às vezes, a gente precisa, né, é claro que aí o aluno, geralmente, ele tem, a gente até orienta que ele já tenha o gabarito da resposta, no caso de uma questão exata, né, de matemática, física, enfim, para que ele consiga saber se realmente chegou no resultado correto, porque o aluno não vai conseguir fazer esse filtro, e esse é um problema realmente. Enquanto professores, a gente precisa conhecer o conteúdo para saber filtrar. Na maior parte das vezes, ele vem corretamente. O que eu costumo fazer, e aí, como eu falei anteriormente, que eu faço com os meus alunos, é pedir, a gente coloca lá, né, se é algo mais, se é um texto, a gente coloca lá no Google Acadêmico, que é algo que é mais fácil para eles também, de melhor acesso, então a gente coloca no Google Acadêmico um trecho ali do texto, e o Google, ele vai me trazer um artigo que esteja mais próximo do que o ChatGPT está nos trazendo, ou qualquer outra ferramenta de geração de textos, né? Mas é algo que realmente a gente precisa, e por isso que a gente tem que enfatizar para o nosso aluno que não dá para confiar 100%. Mas a gente pode dizer que ele consegue atender muitas das nossas expectativas, sim. Eu utilizo para melhorar o que já escrevi ou para me trazer ideias do que preciso escrever. Das duas formas, Lúcia, a gente já vai chegar lá. Eu posso pegar e colocar o texto que eu escrevi e pedir para ele reescreva esse texto, e ele vai reescrever. Eu posso reescreva, né, corrigindo as questões gramaticais, enfim, porque automaticamente ele faz, nem precisa a gente pedir, né? Mas ele, inclusive, quando a gente escreve algo errado, ele reconhece e acaba trazendo a informação, né? E acaba fazendo essa correção automaticamente. Mas você também pode pedir ideias. Olha, eu preciso escrever um artigo ou um texto sobre determinado assunto. Sugira, né? Sugira um roteiro ou me sugira um texto, porque ele também vai te trazer. Precisamos ter noção de que o banco de dados gratuito e limitado e conciliar com a pesquisa de sites acadêmicos. Isso mesmo, a gente precisa fazer Nesse ponto, preciso refazer os prompts corretamente também. Então, os prompts são os comandos. E quanto melhor eu dou esse comando, quanto mais detalhado é esse comando, melhor vai ser a minha resposta. Pode passar, Vinícius, fazendo favor. O que vocês já utilizaram enquanto inteligência artificial? Só para que a gente possa... para eu saber um pouquinho. Alguém aqui nunca utilizou? ChatGPT, já usei. Nesse ponto, preciso fazer prompts corretamente. Poderíamos, professor, comprar uma... Existem, na verdade, existem apenas ChatGPT, mas já ouvi falar de outros. Existem possibilidades aqui do próprio ChatGPT, que são as versões, em todas as ferramentas, vocês vão perceber que existe a versão Pro, né? A versão Premium, que é uma versão paga. Mas a gente consegue, sim, a gente consegue utilizar as gratuitas e já nos dá um grande adianto. Então, o Lucas já está mais avançado. Ó. O Lucas pode trocar um pouco a comparar, entendi, desculpa. Ok, comparar, isso. Então, o Lucas aí, ele já pode nos auxiliar em outras, ó, Midjourney, que é para elaboração de imagens, né? O Bing e o ChatGPT, que é o que eu trago aqui,
Para a criação de textos, os mais comuns é o Bard, do Google, né? O ChatGPT e o Microsoft Bing. Então, o Bing é da Microsoft, o Bard é do Google e o ChatGPT da OpenAI. Então, são 3 ferramentas que a gente pode aí utilizar para a criação de texto. Aí vocês vão me perguntar, mas e qual é a melhor? A melhor é aquela que eu, dependendo das minhas necessidades, eu posso me identificar melhor com o Bard, eu posso me identificar melhor com o ChatGPT ou com o Bing. O que a gente tem feito, que é interessante, claro que a gente precisa quando a gente tem tempo, mas também é algo interessante de fazer, é eu fazer dar o mesmo comando nas 3 ferramentas. O Bard, isso, o Bard ele traz, aí tem uma diferença bem interessante aqui, que o ChatGPT, ele é limitado no sentido da busca que ele faz, porque ele vai buscar a base de dados do ChatGPT, ela foi construída a partir de dados da web a partir de 2021. Então, ele é limitado, né? Porque tem algumas informações que ele não consegue nos trazer. O Bard, ele vem, né? Ele faz a busca, sim, no banco de dados do próprio Google. E aí ele não tem esse limite do 2021. Então, eu queria, até para mostrar aqui para vocês, eu vou entrar aqui, só para que a gente possa, para mostrar para vocês como funciona cada uma. Deixa eu só... Agora eu vou compartilhar a minha... Vou compartilhar a tela aqui, depois eu te peço socorro, Vinícius. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, né? Aqui a gente tem o Bard e a gente não precisa fazer login, tá? É claro que ele não pede o login, porque geralmente quando a gente tem eu já tenho geralmente acesso no meu Gmail, que no computador acaba vindo automático, né? Mas ele vem desta forma aqui, né? E aí, o que acontece? A gente faz uma pergunta, a gente pode pedir para que continue, às vezes, quando ele para, a gente pode pedir para que ele continue de onde parou, e a gente pode pedir para que ele refaça também, né? Aqui ele traz alguns exemplos, mas a gente pode solicitar... Elabore um plano de aula alinhado à BNCC, para trabalhar o conteúdo de cultura da paz. Às vezes ele... Ó. Então, ele já traz, ó, o alinhamento com a BNCC, então ele já traz até o título do meu planejamento, Cultura da Paz, construindo um mundo melhor. Quando que a gente trabalha a cultura da paz? Alunos do 5º ano do fundamental, posso trabalhar na disciplina... Aqui eu poderia pedir, vejam que aqui eu não coloquei a disciplina, então eu poderia pedir outras disciplinas, ou eu poderia dar mais detalhes para ele. Então, eu coloquei o básico aqui. Então, ele me trouxe, ó, a disciplina, quais são os objetivos, quais os materiais que eu quero utilizar, o desenvolvimento, proposições de ações que promovam a cultura da paz, como que eu vou socializar essas ações, a avaliação. Então, às vezes, o professor tem que elaborar um projeto
elaborar um projeto para a feira de ciências, né? E aí aqui ele vai trazer, ó, toda a relação, todo o alinhamento com a BNCC. Aí eu vou utilizar o mesmo comando lá no ChatGPT. Então, vamos lá. O ChatGPT eu já preciso fazer o login. Aqui ele entrou direto, né? Aqui ele entrou direto porque eu já utilizo, mas a gente precisa, e geralmente a gente faz o login com uma conta do Google, né? E aí eu vou passar o mesmo comando para ele. Ó, ele trouxe objetivo geral, ele trouxe objetivo específico, trouxe conteúdo programático, e ele me dá o tempo ainda que eu vou trabalhar cada... Ele dá orientações, né? E ele dá o tempo, inclusive, dessa minha aula, desse meu planejamento. Quanto tempo a gente levava para fazer um planejamento de aula? Hein? Quanto tempo? Quem é professor aqui? Ah, não está mostrando? Desculpa, e eu estou fazendo aqui... Peraí. Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu parar essa apresentação e vou trazer o ChatGPT. Ó. Então, eu fiz o mesmo comando, né? Eu pedi o mesmo comando. Às vezes, o que acontece... se eu não gostar, eu posso clicar aqui, ó, né? No não curtir. E aí ele vai me trazer uma... Eu vou até fazer aqui para vocês, ó. Vou clicar aqui, ó. Eu não gostei, porque não é interessante para mim, não foi interessante. E aí ele vai me trazer uma outra possibilidade. E aí eu vou ficar com duas opções, porque eu vou conseguir olhar... Opa, está escrevendo. Eu vou ter a primeira opção, que foi a que eu não gostei, e vou ter a segunda opção, que foi a que eu pedi. Ele é extremamente educada, né? Claro, né? Elaborar. Então, ele me traz uma segunda, opção. Depende muito, mas no geral, pelo menos algumas horas. Professora de educação especial. Com relação à educação especial, Nair, o que a gente consegue trabalhar a inclusão, porque ele consegue fazer leitura a gente pode utilizar a inteligência artificial para leitura, para transformar os textos em áudio, né? Então, existem para poder fazer um material mais personalizado para esse nosso aluno, né? Aqui eu não entendi, Júlia, depende muito, mas no geral, pelo menos algumas horas. Ah, isso, para elaborar um plano de aula, né? Algumas horas. Então, aqui vocês vejam que ele vai nos trazer uma... A gente já não começa do zero com ele, né? Quando a gente vai no Bing, agora deixa eu parar de compartilhar aqui para poder entrar no Bing aqui. Alguém já utilizou o Bing? Não estou ouvindo. Aqui.
O Bing, ele se utiliza da mesma forma, né? Só que ele é da Microsoft. Então, a gente tem aí essas três possibilidades, que não são só as três, mas são as mais utilizadas. A gente pode, então, pedir, né? Muitas vezes a gente pede, ou o que acontece, dependendo da internet, às vezes ele trava, ele começa, ou quando está sendo muito utilizado, como não é a versão Plus, né? A versão Pro, ele acaba travando. Então, a gente pede, olha, continue de onde parou, né? Às vezes ele acaba dando uma... O ChatGPT, ele trava mais do que o Bard e o Bing, né? Mas é em função até da própria... Muitas vezes é em função da conexão. Isto. A Lucinéia nunca utilizou. Então, na verdade, é uma outra possibilidade também, tá? Mas os mais utilizados realmente são esses três para geração, principalmente para geração, quando a gente fala em geração de texto, de acordo com o comando. Então, o que a gente precisa levar em consideração é o que a gente quer, qual é a pergunta, e quanto mais eu contextualizar, quanto mais eu informar o que eu quero, quem sou eu, o que eu vou fazer. Ele pode nos auxiliar a escrever um e-mail, preciso encaminhar um e-mail, eu sou professor e quero encaminhar um e-mail para o diretor referente a determinado assunto. Então, coloco ali alguns pontos que eu quero que esteja nesse e-mail e ele vai escrever o e-mail. Enfim, né? Tem várias aí, eu posso elaborar um estudo dirigido, eu posso pegar um material... já utilizei um artigo, coloquei o link do artigo ali, ou coloquei parte do artigo e pedi para que ele elaborasse um estudo dirigido com base naquele artigo. Isso antes de conhecer o chat PDF, que o chat PDF, a gente consegue, ele nos auxilia na leitura de um artigo, porque ele identifica os principais pontos aí do texto, né? Então, de um artigo, ele nos direciona, ele também, ele ajuda a montar provas. Então, o chat PDF é uma outra possibilidade que a gente tem como recurso. Antes eu pegava o artigo, jogava no ChatGPT ou no Bard e pedia para que ele elaborasse, né? Que ele me desse algumas questões subjetivas ou de múltipla escolha, ou que ele fizesse questões, como eu trabalho com ensino superior, ele elaborasse questões semelhantes ao modelo de questões do ENAD, e aí ele trazia ali as questões mais contextualizadas. Então, justamente, na versão paga ainda é melhor. Vinícius, pode compartilhar para mim, fazendo favor? Não sei se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer com relação a... E aí a gente tem, então, né, o Bing para gerar imagens, mas eu vou mostrar para vocês, a gente já está... Eu vou mostrar para vocês o Leonardo AI. Não, pode ser anterior, esse aqui, pode ficar ali. Eu vou colocar aqui e vou compartilhar. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, esse é o Leonardo AI, né? A gente também... ele vai nos auxiliar na geração de textos. Só estou tentando traduzir aqui, porque eu não estou conseguindo traduzir. Então, aqui, como eu já utilizei, ele também acabou entrando direto, né? Mas vocês vão conseguir entrar via a conta que vocês... conta do Google, né? Então, ele é muito tranquilo de entrar. O que ele coloca aqui também para a gente
é que a gente tem sempre um limite nessas ferramentas, né, a parte gratuita, e aí, é claro, né, a gente pode fazer igual os nossos alunos, a gente acaba criando mais de uma conta para poder utilizar mais essas ferramentas, né? Então, a gente vai para a geração de imagens, vejam aqui, eu pedi, ó, olha o comando que eu dei, agora há pouco até para... eu pedi para que ele me elaborasse uma imagem sobre o uso da inteligência artificial na educação. E foram essas aqui que ele... A gente pode, quando a gente pede, a gente pode pedir também me surpreenda, né? E ele acaba trazendo outras possibilidades. Pro? Oi, pode falar. Tá travado. Tá na tela inicial do Leonardo. Aí. Opa, lá, vamos lá então. E eu fazendo, só um pouquinho, deixa eu parar a apresentação. Deu? Quando eu compartilho, eu acabo não conseguindo visualizar. Agora deu? Conseguem visualizar agora? Sim, prof. Sim. Obrigada. Então, aqui, ó, eu entrei, né? Eu entrei com a minha conta e eu pedi, elabore uma imagem sobre o uso da inteligência artificial na educação. Então, ele me trouxe algumas imagens. Mas eu posso, se eu não gostar, eu posso refazer. E quanto mais informações eu der, vejam que eu fui muito superficial, né? Mas eu posso dizer o que eu quero nessa imagem. E aí ele vai me trazer a imagem de acordo com aquilo que eu estou solicitando. Quanto maior detalhe, melhor, né? Vai se aproximar. E aí essas imagens eu posso, né? Eu posso fazer o download, então eu posso utilizar, eu posso editar essa imagem no Canvas, né? No Canva eu posso, se eu quiser deletar, enfim, mas elas vão ficar aqui. Eu pedi uma e ele me trouxe várias possibilidades, né? Ele não me trouxe só uma imagem. Depois eu vou compartilhar, eu acho, vou deixar o meu material para que vocês possam ter os links também para poder acessar. Criar uma imagem via prompt, foi o que eu fiz aqui, só que o prompt que eu pedi foi nesse caso, foi o uso da inteligência artificial na educação. Queres me... Deixa eu voltar lá. Tu queres me passar o que tu queres que eu... Queres me dar uma ideia? Alguém quer sugerir uma ideia? Temática do meio ambiente. Ah, então tá. Mas em que sentido? Meio ambiente da Amazônia. Então, vamos lá. Amazônia, vamos lá. Agora, deixa eu botar aqui para compartilhar de novo. Crio uma imagem para uma aula sobre preservação do meio ambiente. É possível adicionar e adaptada para estudantes com DAO? Vamos olhar aqui. Amazônia. Adaptada para estudantes com ensino
Promedi. Escrevi errado? Não, né? Vamos pedir para gerar, então. Vamos ver o que ele vai dizer. Vai mostrar. Opa. Ó. Adaptado ele não trouxe, mas ele... E se eu não gostar, né, dessas imagens, a gente pode pedir para que ele refaça. A gente vai precisar ir testando, né? A gente precisa ir nem sempre... Ele não trouxe uma imagem muito... Vamos testar uma outra. O que vocês querem? Alguém quer dar uma sugestão? Alguma sugestão? Eu não estou conseguindo ler o chat, se vocês puderem falar. Então, vamos para frente. Isso, precisa refinar sempre o comando, né? Quanto mais informação a gente der, e aí eu não gostei, eu posso pedir para refazer. Tem uns que até colocam para a gente, surpreenda-me, né? Então, a gente pode estar pedindo aí para que eles possam nos surpreender. Pode passar, Vinícius, fazendo favor. Vinícius? Deixa eu... Oi, prof. Pode compartilhar aí para a gente, fazendo favor? Uhum. Então, para a criação de imagens, o Bing, então, funciona da mesma forma. O ideal no Bing é entrar, né, aquela conta que a gente já teve, né, do Hotmail. O ideal, como é da Microsoft, não que ele não funcione com o Gmail, mas se tiver uma conta Microsoft, o resultado vai ser melhor. Pode passar, fazendo favor. Então, aqui a gente tem o Gama. O Gama, ele pode ser utilizado para criar textos, para criar um documento. Ele pode... Só que o melhor do Gama é para criar apresentação. E aí, agora eu quero ver se eu consigo, se eu tenho... Eu não abri ele aqui, mas eu vou tirar aqui, vou compartilhar o meu, tá, Vinícius? Fazer. Vou abrir o Gama aqui só para... compartilhar aqui com vocês. No caso, como eu já utilizo, ele acaba entrando direto, mas todos eles vocês conseguem... E aí ele me pede, deixa eu ver se eu consigo ir para a tela inicial, ele vai me perguntar o que eu quero fazer, né? Se eu quero criar um texto, ou se eu quero
criar uma apresentação. Então, eu já criei uma apresentação. Ué, a conexão está perdida. Travou para vocês, não? Tá carregando pra gente, Pro. Ah, tá. Não, porque... Deixa eu sair novamente. Eu pensei que caiu a minha conexão aqui. Vamos lá. Deixa eu reconectar, então. Deixa eu tentar o Gama aqui novamente. Deu, abriu. Às vezes eles têm dessas, né? Então, o Gama, na verdade, ele vai auxiliar na elaboração. É muito bom para a gente fazer a apresentação. O que eu faço, né, quando eu quero uma apresentação? Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que ele não está... Ele não está indo para a página inicial. Editar com a IA. Não, aqui ele está indo no design. Deixa eu só voltar aqui para a gente. Opção de layout. Vou começar ele do zero, porque ele está entrando no meu, e aí eu não consigo mostrar do zero para vocês. Deixa eu ver aqui. Esse aqui vai dar. Às vezes a gente tem isso também, né? Que eles acabam dependendo do... Ó, ele não está... Quando a ferramenta, às vezes, é muito utilizada, dependendo do horário, a gente tem essa dificuldade de... Deixa eu ver aqui se a gente consegue começar do zero. Não. Mas o Gama, vocês podem anotar, é o Gama com 2 M's. Ele não está... Opa, a conexão foi restabelecida. Só que ele já veio com uma criação. Deixa eu voltar lá. Ó, vou mostrar esse aqui para vocês, que foi um que eu já criei. A conexão agora já não está mais ajudando. Não, está dando. Mas aqui, ó, só para que vocês entendam, né? O Gama a gente consegue... eu posso ir aqui em começar do zero. Eu vou fazer o mesmo comando, como a gente faz para um texto, só que eu vou colocar aqui, cria uma apresentação sobre determinado assunto. Volto a repetir, quanto mais eu dou detalhes do que eu quero, melhor vai ser o meu resultado, né? E aí, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver essa parte aqui? Está carregando? Sim. Tá. Aqui, quanto mais detalhes, da mesma forma, ele vai me trazendo. E ele traz o layout todo, né? Então, ele já me traz uma opção de layout, e o que eu consigo fazer aqui vem uma dica bacana que eu faço com os alunos.
peguem deem o comando, utilizem o layout que ele vai fazer, e vocês podem alterar o texto. E aí, de acordo com o texto que ele traz, a gente joga no Google Acadêmico e traz lá, né, dos artigos científicos, do material que a gente vai conseguir referenciar. Então, para poder conseguir referenciar e ser um material de autoria de vocês vão lá e busquem no Google Acadêmico aquilo que mais se aproxima daquilo que ele trouxe. Então, ele dá ideias, ele dá sugestões de como que a gente vai fazer essa apresentação, porque ele já traz todos os tópicos, e é muito rápido aqui, que ele está um pouco travado. Não sei se alguém conseguiu fazer aí, conseguiu abrir. Vinícius, não sei se tu queres tentar, Vinícius. O Bruno levantou a mão, Pro. Fale, Bruno. Professora Ana, eu consegui criar uma apresentação aqui com a temática de gamificação no ensino da matemática, que é o que eu estudo, que eu estou pesquisando no momento, né? Tá. A única dúvida que eu fiquei é a seguinte: ficou bem legal a apresentação, porém, no final, não tem as referências, né? Então, é uma apresentação que eu não poderia usar assim, eu acho, né? Isso, aí é o que eu estou colocando. Você até pode utilizar e dizer que foi criada lá na tua referência, tu pode colocar, foi utilizada com a inteligência artificial, com a Gama. Se você até perguntar no ChatGPT como referenciar, a própria inteligência artificial, ela nos orienta, né? Ele traz ali a forma de referenciar. Mas o que eu sugiro é o que eu estou colocando, o que eu faço com os meus alunos, porque ele trouxe essa informação da rede, tá lá em algum lugar. Então, você pega, copia a informação que ele trouxe e joga lá no Google Acadêmico, no próprio Google, e ele vai te levar o mais próximo, mais perto, né, da informação. As referências, né? E aí você vai conseguir referenciar, aí você troca o texto. Entendi. Você consegue fazer a troca desse texto, né? Mas se você olhar, você também pode utilizar da forma que está, mas você também leva lá para fazer essa busca e fazer a comparação para ver se realmente você pode confiar se tem uma fonte correta, porque às vezes ele pode trazer alguma informação errada. Uma situação interessante, quando a gente pede para ele montar um texto, uma apresentação, enfim, aí eu falo do ChatGPT, principalmente, a gente pede para que ele referencie, ele vai te dizer, veja bem, eu sou, sou inteligência artificial, ele traz lá todo um texto, né? Eu trabalho com informações, com texto generativo, enfim, eu não consigo criar uma referência, não tenho condições de criar uma referência. Mas, às vezes, a gente pede, a gente perguntar para ele, sugira referências, né, de artigos, sugira artigos para referenciar esse texto que você trouxe, ele traz os artigos dentro da BNT, enfim, ele traz corretamente, só que quando a gente vai pesquisar esses artigos, eles não existem. A gente joga lá e vai buscar esses artigos, eles não existem, então a gente tem que tomar cuidado. Agora, o que a gente pode fazer é pegar, né? Claro que vários sites, eles já auxiliam, às vezes o próprio artigo, ele tem ali um link de como referenciar, como citar esse texto. Mas quando a gente pede para ele, a gente joga a informação lá de um link, enfim, e pede, né? Como que eu referencio esse artigo, esse material pesquisado dentro das normas da ABNT? E aí ele me traz a forma de referenciar. Então, com as referências que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as referências não são corretas. Já aconteceu de pedir, muitas vezes a gente pede vídeos para determinada aula e vem correto, às vezes são vídeos que não existem também, né? Mas se você pedir, olha, eu quero trabalhar gamificação na matemática me sugira um vídeo, me sugira um material, e ele vai te trazer as sugestões de vídeo aí que você pode usar. Às vezes a gente pede uma música para trabalhar determinado conteúdo, ele traz. Então, tem essa possibilidade que auxilia bastante. Agora, eu acho que pode compartilhar, Vinícius, para a gente... Já está se encaminhando. Obrigado, professora.
Mas tu queres compartilhar a tua apresentação? Então, fica meio difícil porque eu tô acompanhando o workshop pelo celular e montei a apresentação no notebook. Tá, não, sem problema, sem problema. Mas é interessante, assim, ó, se vocês puderem, porque a ideia, gente, a gente vai, essas ferramentas a gente precisa, a gente só vai aprender a partir do momento que a gente começa a mexer. Todas elas são em inglês, muitas a gente não precisa nem dar, só o fato da gente escrever em português, ele já nos dá o comando, ele já entende que a gente quer que seja em português, mas às vezes a gente pede, a gente precisa colocar lá qual é o idioma, né? Pode passar, fazendo favor. Aqui, eu trouxe que, na verdade, também é algo para a gente, para fazer como um teste, né? Até como um plus, que é uma possibilidade, os alunos gostam bastante. Agora eu vou compartilhar a minha aqui, então. Já abri tanta aqui. Vocês sabem que quem é professor de escola pública, no fundamental, tem acesso ao Canva Pro. Então, depois eu vou deixar o link ali para vocês também, que esse meu aqui não é Pro, mas a gente precisaria, como eu trabalho com ensino superior, eu não tenho o Canva Pro. Mas o Canva For Education, ele inclusive dá a possibilidade de fazer aqui o que a gente chama de conversão mágica. E essa conversão mágica é quando a gente pode solicitar para que ele elabore imagem, ele pode fazer o texto também, ele faz texto para rede social. Então, tem várias possibilidades aqui que a gente pode utilizar. Mas aqui, dentro do Canva, o que é interessante é que já tem vários aplicativos que já estão linkados com o Canva, né? Para fazer QR Code. Então, a gente tem vários aplicativos aqui, ó, e precisa mexer. Isso que esse aqui não é o Pro, né? Eu trouxe esse aqui que não é o Pro, para que vocês tenham uma ideia. Imagina quando a gente utiliza o Canva Pro, que é o Canva Pro, ele é a versão paga, mas a gente pode ter o Canva Pro sendo professor de ensino de escola pública do ensino fundamental. Então, aqui, um que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, é o DID, porque ele dá a possibilidade, a gente vai abrir, ele dá a possibilidade de eu escrever. Então, o que eu quero escrever, né? Qual é o texto que eu quero... vamos lá. Estamos finalizando nossa oficina sobre a inteligência artificial na educação. Muito obrigada a todos pela presença. E aí, qual é a linguagem? A gente pode escolher também, né? Isso aqui é legal para trabalhar línguas, para trabalhar, né? Para fazer um trabalho interdisciplinar. Português. Gente do céu, estou achando português. Mas tem. Aqui. Português de Portugal, português do Brasil. E aí, qual é a voz que eu quero? Eu posso pedir a voz do Antônio, eu posso pedir a voz da Brenda. Vamos lá na voz da Brenda. Então, vamos lá. Eu usei essa imagem,
quero usar essa imagem aqui. Nós vamos fazer uma... Boa noite. Estamos finalizando nossa oficina sobre inteligência artificial na educação. Muito obrigada a todos pela presença. Só que o que eu quero trazer... não estou conseguindo agora, peraí. Não. Aqui ele dá a possibilidade de eu trazer o meu áudio também, mas eu consigo pegar, deixa eu ver, vamos fazer no design, vamos escolher um design. A gente consegue pegar o design e colocar aquela imagem ali. Ué. Esse aqui é o aplicativo, tá? Vamos ver se a gente já consegue. Eu consigo fazer ele, eu consigo utilizar ele fora do Canva também. Mas o que eu queria era o... Deixa eu ver se ele está indo... Não. Aqui ele não está me deixando trazer. Esse aqui é o aplicativo. Quando a gente escolhe esse personagem, eu consigo criar um design aqui e trazer essa imagem para cá. E eu consigo utilizar uma imagem minha para colocar aqui também, né? Eu posso utilizar, eu posso trocar, posso ir lá nas minhas imagens, posso trazer uma imagem para cá, né? Fazer utilizar essa imagem e ela vai gravar e depois ele transforma num vídeo, né? Isso aqui os alunos gostam bastante quando a gente trabalha com eles, porque eles têm a possibilidade de criar um texto e fazer, são vídeos curtos, né? E que eles podem, que eu queria começar a mostrar para vocês do zero, mas como ele já conecta direto, eu não consigo... Teria que abrir uma outra, vamos ver se eu consigo abrir uma outra conta aqui. Não sei se alguém já conhecia. Onde estudava, tínhamos o Pro. Isso, Júlia. O Júlia, ele é muito bacana e vocês podem entrar, porque ele vai... O que ele vai fazer, né? Ele pode utilizar aquela imagem ali, que a gente escolhe uma daquelas imagens ali do banco, ou eu posso subir uma imagem minha, e aí fica... altera a minha voz, obviamente, daí eu escolho a voz que eu quero, e ele vai traduzir, né? Ele vai falando o texto, e aí eu posso também colocar esse texto para que seja falado em outra língua, que também fica interessante para que a gente possa trabalhar com eles, né? Depois eu vou voltar ali para a gente... Pode passar para mim, fazendo favor, Vinícius. Parar de compartilhar aqui. Isso. Não, ele é bem interessante, Lúcia. Ele é bem interessante porque a gente consegue fazer... a gente consegue trabalhar... dá para trabalhar muita coisa, né? E eles têm muita criatividade. E o bacana ali é que tu utiliza o design e com esse design, tu pega um design ali do próprio Canva, traz a tua imagem com a voz, né? Aqui só para... o que eu coloquei aqui também até como informação extra, porque tem muita informação, tem muita ferramenta, né? Como eu falei, na época da pandemia, a gente foi... todo dia era algo diferente, que a gente... muitas lives que a gente acabava acompanhando, muitos cursos, e cada um vinha com uma ferramenta diferente, e às vezes, no primeiro dia nas minhas primeiras aulas remotas, e aí eu cheia das ideias e com muita ferramenta, eu quis utilizar 3 ferramentas ao mesmo tempo. Eu quis utilizar o Padlet, eu quis utilizar a Jamboard, eu quis utilizar a Mentimeter,
e eu deixei os alunos enlouquecidos, porque eu não me dei conta que eles estavam utilizando com celular, né? E aí, para sair do celular, ou usar um QR Code, né? Imagina como eu estou assistindo uma aula pelo celular, e aí o professor coloca o QR Code ali, como é que eu vou para acessar uma ferramenta? E isso tudo é aprendizado, né? Então, a gente vai aprendendo, e eu sempre falo que a melhor ferramenta é aquela que a gente sabe, que a gente se adapta melhor, que a gente já sabe utilizar, e a gente vai evoluindo, vai aprendendo, e vai mexendo. Então, o que é bacana, né, que agora também com as ferramentas de inteligência artificial, a gente tem muita possibilidade, mas a gente precisa ir com calma, porque não adianta eu querer utilizar tudo, né? Não adianta eu sair utilizando tudo se eu não conheço, se eu não sei utilizar da melhor forma. Então, a gente precisa testar bem uma para usar todas as possibilidades dela, e depois, claro que a gente não vai esgotar as possibilidades, porque são inúmeras, né? Mas é importante que a gente conheça bastante cada ferramenta, que a gente realmente utilize, para que depois a gente possa, então, implementar. Mas a gente vai conseguir aprender, né? Existem algumas dificuldades, às vezes com a conexão, vocês viram ali que o Gama, ele teve dificuldade de rodar, né? Provavelmente, às vezes, tem determinados horários que eles são... a ferramenta está sendo muito utilizada, até algum problema de conexão, de internet, então ele acaba ficando um pouco mais lento, a gente não consegue. Isso, o Jamboard é tão bom, né? Eu também gosto bastante. Ele vai deixar, parece que ano que vem, né? Ele não vai mais existir. Mas já tem algumas ferramentas que estão desenvolvendo, sim, que são semelhantes. Mas é uma pena, porque no Jamboard a gente consegue fazer muita interação ali com os nossos alunos, né? E aí, o que eu queria deixar para vocês, então, né, aqui como plus, eu vou compartilhar depois essa apresentação, até para que vocês possam colocar o link aqui para vocês, para que vocês tenham esse material, para que vocês utilizem, né, e a gente pode ir trocando, vou deixar meus contatos ali, a gente pode ir trocando figurinha, e é sempre muito bacana, porque às vezes eu vejo que os alunos, eu peço alguma coisa, eles vão lá e trazem, né, eu quero que vocês criem um vídeo, e eu brinco, né, me surpreendam, usem a criatividade. E aí eles vêm com algo que assim, muito diferente, assim, olha, agora contem para mim e para a turma como que vocês fizeram, porque isso é importante também a gente compartilhar, como é que chegou nesse resultado. Então... E no dia que eu falei, né, que eu cheguei na sala e falei, olha, vocês vão poder utilizar a ferramenta, a inteligência artificial, eles ficaram, porque eu sempre chamava atenção quando eu via que eles tinham utilizado, eu dizia, olha, aqui você utilizou, tenta fazer dessa forma, vocês têm que entender a questão ética do uso da ferramenta, isso não é um texto seu. Então, eu sempre discuti muito isso com ele. E aí eu vi no grupo que um dos alunos faltou, o que foi trabalhado? Aí eles falaram, a professora pediu para que a gente fizesse uma apresentação usando a inteligência artificial. Nossa, a professora não curte a inteligência artificial. E depois eu coloquei para eles, não é que eu não curto, a gente não curte, é que seja utilizado de qualquer forma. E aí isso precisa ficar bem claro, né? Que a gente curte sim, porque eles estão utilizando, a gente precisa saber o que eles estão utilizando, porque senão a gente realmente fica para trás, né? Então, tem aqui um plus, né, que é uma ferramenta que ela acaba traduzindo o texto ela acaba transformando o áudio do YouTube em texto. O ChatGPT, Chat PDF, desculpa, né, o site oficial, que foi o que eu coloquei para vocês, para a gente poder pegar um artigo, né, pedir para que ele elabore questões, os pontos principais desse artigo, então ele nos auxilia, às vezes a gente precisa fazer revisão integrativa, e aí precisa buscar várias referências, né, de determinado período, então o Chat PDF, ele vai nos auxiliar, e muito, porque ele vai trazer
os objetivos, ele vai trazer as principais informações daquele artigo que a gente fazia em fichinha ainda, né? Sou do tempo que a gente fazia as fichinhas manuais ainda de revisão integrativa de literatura. O Canva for Education, então, também tem um link ali para vocês. O Luzia, que é o chatbot para o WhatsApp, não sei se alguém utilizou, se alguém não utilizou, salvem o Luzia aí, que vocês podem conversar com a Luzia, vocês vão poder pedir para que ela gere imagem também, às vezes uma pergunta rápida, a Luzia é o chat GPT do WhatsApp, então dá para utilizar a Luzia também, que é muito bacana. E o ID, que foi que eu mostrei ali para vocês, que ele fica fora ou dentro que ele já está dentro do Canva também, que a gente consegue criar ali o nosso avatar falando alguma mensagem, trazendo alguma informação, a gente escolhe o áudio, a gente escolhe a voz, né? Escolhe a imagem, se quer utilizar do aplicativo ou se quer utilizar a nossa. E para finalizar, eu trouxe aqui para vocês, e eu queria que depois vocês acessassem com bastante, quem não acessou ainda, né, esse material, que são as recomendações sobre ética da inteligência artificial da ONU, né, então, da Unesco, desculpa, que é importante que vocês leiam, quem ainda não teve acesso, leiam esse material, para que a gente possa estar, né, sempre recomendando aí para os nossos alunos, que a gente possa estar trabalhando, né, de uma forma crítica, de uma forma ética. Pode passar para mim, fazendo favor? Ficou pequenininho agora, Vinícius. Não sei se ficou pequenininho só para mim ou se... Então, aqui eu só trouxe o meu... Né? Opa, que eu acho que... Ana Cristina? Oi? A gente vai poder ter acesso aos slides que você está nos apresentando, é? Sim, eu vou compartilhar aqui com vocês o link. Eu não sei se vocês já conseguem aqui, mas eu já vou colocar aqui o link para vocês, tá? Então, aqui eu coloquei, né, a felicidade do professor quando ele... Quando ele começa a utilizar a inteligência artificial, né, o ChatGPT, deixa eu colocar aqui para vocês o link. Pode passar, Vinícius, fazendo favor? Então, para a gente finalizar, né? A inteligência artificial ela deve ser usada como uma ferramenta de suporte, não substituto para a interação e a orientação direta do professor. Professores podem integrar a inteligência artificial de maneira eficaz em sua prática pedagógica, desde que mantenham um equilíbrio entre a tecnologia e o ensino tradicional. Aqui a gente ouve, né? Hoje já tem recomendações também da própria ONU, da própria Unesco, de restringir o celular, de restringir a tecnologia, mas a gente tem que usar um meio termo, porque a gente não tira mais o acesso à tecnologia dos nossos estudantes, então não adianta a gente achar que vai acabar de vez, a gente pode retomar algumas atividades como eram feitas anteriormente, mas a gente não consegue restringir, né? Maximizar o potencial da inteligência artificial na sala de aula requer um equilíbrio entre a tecnologia e o ensino tradicional. E a inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar o ensino e a aprendizagem, desde que seja usada de maneira estratégica e responsável. Então, a palavra-chave é utilizar, sim, de maneira consciente, de maneira crítica, de maneira responsável, com intencionalidade pedagógica. Não adianta eu chegar e dizer, hoje a gente vai usar a inteligência artificial, mas eu não tenho um planejamento, não tenho uma intencionalidade pedagógica, e aí fica
difícil, mas quando a gente tem um objetivo, quando a gente deixa claro esse objetivo, até na instituição que a gente trabalha, hoje eu preciso que os alunos tragam o celular, porque eu tenho está no meu planejamento, é uma necessidade para poder desenvolver a minha aula. Então, a gente encaminha para as famílias, né, pede autorização, se for o caso, orienta que vai ser utilizado. Aí tem uma discussão também, isso acontece muito. Mas aí como que eu vou pedir vou utilizar o celular se eu tenho aquele aluno que não tem celular, né? E entra a questão, né, das diferenças, mas a gente pode fazer o trabalho colaborativo, aquele que não tem, senta com um colega que tem, e eles podem ou trabalhar em grupos, né? Pode ser um celular por grupo, enfim. A gente tem várias possibilidades de fazer essa inclusão, né? A gente só não pode deixar de fazer e deixar de usar. E, claro, né? O uso racional. Pode passar, Vinícius, fazendo favor? Então, aqui eu vou deixar, né, os meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida, isso mesmo, Naira, é uma ferramenta de suporte, não substituto da educação planejada. A gente não começa do zero, quando a gente vai utilizar a inteligência artificial, ela vai nos dar vários insights, né? Então, e aí é que é o bacana. Eu vou deixar ali para vocês, eu vou colocar depois no... Obrigada, muito obrigada. Eu vou deixar ali, vou incluir nessa apresentação um tutorial de como utilizar, de como fazer aquele avatar ali, porque já que eu não consegui fazer por aqui, eu vou encaminhar para que vocês possam, fica como tarefa, que vocês façam o de vocês, e aí vocês me encaminhem depois ou me marquem lá no Instagram com o avatar de vocês, tá? O avatar falante de vocês. É muito tranquilo de fazer. Então, eu já vou encaminhar ali, fica como professor que não deixa a tarefa, não é professor, né, gente? Então, vou esperar o retorno de vocês. Eu vou colocar na própria apresentação, tá? Ali, quando eu coloquei plus, eu já vou colocar o link ali para vocês, aí vocês já conseguem visualizar, tá certo? Então, gente, muito obrigada. Queria agradecer a oportunidade. Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acharam, se foi válido, algo que vocês não conheciam. Eu achei excelente, professora. Muito obrigado pela excelente explanação. Imagina, inclusive, obrigada. Estou precisando finalizar uma escrita e vou me espelhar aqui na apresentação de hoje para poder finalizar, porque é sobre que bom. mesmo. Fico feliz de ter contribuído. Opa, a Maria Cristina levantou a mão. A Maria Cristina levantou a mão? Ela levantou a mão, mas acho que ela saiu. Sou eu. Volta aí. Conseguiu? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Desculpa. Tá muito ruim a internet aqui para mim, mas vamos lá. Choveu muito aqui na minha cidade. Professora, gostei muito, quero agradecer. Para mim é um universo paralelo, né? Eu que sou enfermeira de saúde mental, que trabalha a relação humana, né? É uma coisa, assim, bem diferente. No entanto, eu tenho alunos, por exemplo, que têm muita dificuldade de se colocar em público, que têm se utilizado da inteligência emocional para apresentar os trabalhos. Ao invés deles apresentarem, eles produzem tudo e eles usam da inteligência emocional para poder trazer, né, para a sala. E eu achei uma tirada ótima, porque se eu tenho dificuldade de me comunicar, é uma possibilidade de mostrar o que eu sei, sem eu ter que estar tão exposto, né? Enfim, eles ficam lá na frente, mas é um degrauzinho por vez, né? Enfim. E eu quis muito assistir essa oficina justamente para poder me apropriar um pouco dessas questões. Não são estratégias que eu tenho utilizado, mas foi o que a senhora colocou. No início da pandemia, eu não tinha noção que eu conseguiria dar aula online, não tinha a mínima noção do que seria isso.
e nós fomos assim, pouco a pouco, né, fomos aprendendo, utilizando as ferramentas, e assim, infelizmente eu tô em trânsito, mas eu estava querendo muito ouvir essa apresentação. Vou tentar fazer seu exercício, vou tentar fazer os acessos. Eu confesso que não é fácil para mim, mas graças a Deus eu trabalho com universitários, então quando eu fico com dificuldade, eu chamo os universitários. Isso, mas é o que eu falei, assim, e a gente pede, dá um desafio e eles nos trazem, né, vão além daquilo que a gente pediu, porque eles têm outras possibilidades, né, e eles conseguem trazer realmente, surpreender, e aí eu peço para que eles me falem, porque a gente também aprende com eles, né, me mostrem como é que vocês fizeram isso, né? Como é que vocês chegaram nesse resultado, né? Qual foi a ferramenta que vocês utilizaram? Então, a gente faz essas trocas e é muito bacana. Mas eu também, não sei se a professora pegou a apresentação, também sou enfermeira de formação e também atuo na docência do ensino superior. Já passei por todos os níveis, trabalho com ensino técnico também, mas é muito bacana quando eles conseguem, né? Os meus alunos do técnico, eles fazem um projeto chamado, um trabalho final do curso, que é projeto integrador. Então, eu lanço o desafio para que eles façam o roteiro desse projeto com a inteligência artificial, e eles ficam maravilhados, porque eles já saem, né, com meio caminho andado aí desse trabalho deles. Então, é realmente utilizar com uma intencionalidade e fazer usar esse bom senso do meio termo, né? Nem 8, nem 80. Não posso deixar de usar, mas eu também tenho que usar dentro da medida. Também não posso usar só isso nas minhas aulas, né? Mas a gente tem que fazer esse meio termo. Mas que bom ouvir o seu relato e bom saber que a gente conseguiu contribuir de alguma forma. Com certeza, obrigada, professora. Vou tentar, né? Não, vai dar Mas certo. foi ótimo. Eu vou colocar o link ali para vocês do YouTube, Tá. do tutorial, para que vocês possam daí acessar e fazer, tá? Eles têm deixado, né, as apresentações no YouTube, está sendo ótimo, porque, por exemplo, eu estou aqui com vocês, mas a gente tem outras coisas acontecendo, e não está dando para a gente estar em tudo, né, infelizmente. Uhum. Então, mas vai ser muito importante, muito bom, professora. Até porque eu não consegui ver o comecinho, porque eu estava terminando uma orientação de estágio, e aí eu peguei já começado, mas foi ótimo, muito obrigada. Ai, que bom, que bom. Pena ali que o Gama não deu uma travada, mas aí depois pelo menos vocês conheceram a ferramenta, e assim, né, gente, no YouTube, o que vocês jogarem lá, de pedir de tutorial, tem sempre alguém orientando, né? Tem sempre algum vídeo lá que nos mostre, que nos dê o passo a passo de como utilizar a ferramenta. Então, também é uma possibilidade, né? Mas aqui era só para que vocês conhecessem, realmente, a gente não tem tempo de trabalhar, se a gente tivesse mais tempo, né, para que a gente pudesse realmente explorar bem mais cada ferramenta, com mais comandos, mas eu acredito que deu para deixar aí água na boca de quem não conhecia, e quem conhecia contribuir um pouquinho mais. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada, Vinícius, pelo suporte. Imagina, Pro. Muito obrigada. Vou Espero que a gente encerrar. possa se encontrar, né? Sim. Vou encerrar a gravação. Obrigado, professora, pelo workshop. Foi muito bom. Obrigada. Foi bom. Obrigada, muito proveitoso. Vinícius. E eu vou encerrar e aí a gente pode sair. Obrigada.